bem-vindos a mais um podcast da Florida Christian University. Como nós estamos acostumados, o nosso podcast é organizado pela FCU para fornecer um conteúdo de qualidade aos nossos estudantes, professores e a comunidade em geral. E hoje é um prazer estar com você, é um prazer estar em mais um podcast. Eu sou o professor Cláudio Ribeiro, professor aqui da Florida Christian University, e vou conduzir esse debate hoje. O tema é um tema bom, um tema atraente, é um tema atual e vem despertando aí muitas discussões. Hoje nós vamos discutir e falar a respeito dos desafios éticos e teológicos sobre a presença da igreja no metaverso. Para participar dessa discussão, nós temos hoje nosso ilustre convidado, o pastor Marcos Werten. Ele tem o seu bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista, psicólogo com especialização em neuropsicologia, pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, São Paulo, mestrado em teologia no Southern Baptist Theological Seminary, aqui nos Estados Unidos, no Texas. E para nós hoje, realmente, pastorzão, é um prazer aqui. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos. Vamos iniciar nossa conversa, nossa boa conversa hoje. E vamos já começar abordando esse tema. E eu vou passar aqui a palavra para o pastor Marcos. Prazer conhecer, pastor. Primeira vez que nós nos falamos e já conhecendo a sua história, de quem o senhor é, a família, histórico. Acredito que vai ser um tempo maravilhoso hoje. Fico honrado de estar na sua presença e vamos aprender junto. E tem mais aí centenas e milhares de pessoas que vão estar aprendendo esse tema conosco hoje. Os desafios éticos e teológicos sobre a presença da igreja no metaverso. Em inglês seria metaverso, em português o metaverso. Então o senhor está com a palavra e vamos seguir daqui para frente. Bom dia, professor Cláudio, uma honra muito grande estar com você aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, sejam alunos, professores, pastores, líderes, membros de igreja, pesquisadores. Esse é um tema muito importante, extremamente relevante hoje no mundo contemporâneo e eu não tenho dúvida que vai ser uma manhã muito produtiva, uma manhã muito abençoada. Quero agradecer à FCU por essa oportunidade, certamente uma grande universidade aqui na cidade de Orlando, no estado da Flórida, uma universidade que tem história e certamente sempre está pensando em trazer conteúdo de qualidade para aqueles que acompanham. Uma honra poder estar contigo aqui e vamos para frente que tem muito hoje. Com certeza, vai ser um dia muito gratificante e nós vamos aprender todos juntos. E nós temos aqui vários temas para abordar hoje, tem vários tópicos e o primeiro deles nós vamos abordar já, que nós falamos sobre o hype, as mídias sociais, o metaverso e a inteligência artificial. Nós vamos começar a abordar já esse primeiro tema de hoje, as mídias sociais, esse mundo do metaverso e a inteligência artificial. Pastor, você pode ficar à vontade de abordar já esse primeiro assunto, esse primeiro tema. Muito bem. Professor Cláudio, é inevitável que esse tema das mídias sociais, o metaverso e a inteligência artificial está no hype. O que é o hype? Hype é uma linguagem digital para dizer que aquele tema está no topo, aquele tema está no summit. Então, desde a criança, eu tenho 2 filhos, um deles tem 11 anos, a outra tem 5 anos de idade. E ambos lidam no cotidiano, tanto com a mídia social, quanto o metaverso, quanto a inteligência artificial. Sim. Também os homens de negócio. Pra você ter ideia da relevância do tema, professor, nesse 54º Fórum de Economia Mundial, que foi em Davos, houve um momento onde a pauta era especificamente sobre o metaverso. Então nós estamos falando de algo profundamente relevante, inclusive para a igreja, uma abordagem que vamos fazer nessa manhã sobre a necessidade e a importância de produzir teologia, de gerar uma teologia sólida, bíblica, para responder esse fato que certamente vai nos acompanhar por muitos e muitos e muitos anos. Então, a realidade do metaverso é algo muito cotidiano. A minha filha, com 5 anos de idade, ela atua no metaverso também com um jogo extremamente conhecido chamado Roblox. Pra você ter ideia, a Nike tem uma loja dentro desse jogo. Ali
tem como se fosse uma espécie de criptomoeda onde as crianças podem, se assim os pais autorizarem, adquirirem produtos. Tem uma outra coisa muito importante no mundo da economia: existem pessoas da alta costura que estão produzindo, estão produzindo tecidos para que possam ser aplicados na realidade virtual, Uau. no metaverso. A gente vai enfrentar vários desafios e também temos muitas oportunidades com essa pauta chamada inteligência artificial. Como é que nós vamos lidar com isso, né? Como é que nós vamos lidar desde uma consulta com advogado, desde na produção de um trabalho numa universidade, numa escola, num curso, como é que nós vamos lidar com esse assunto? Então, certamente é um tema que está no hype hoje no mundo contemporâneo: mídia social, metaverso e inteligência artificial. Maravilha. Eu acho que o mais importante, vamos já abordar o que significa, de onde vem esse termo, a definição e a origem dessa palavra metaverso para o nosso público, para os estudantes, professores, todos aqueles que estão nos ouvindo, hoje possa até entender um pouco. Ao mesmo tempo é algo tão corriqueiro hoje que acontece, tão atual, mas ao mesmo tempo eu acredito que há pessoas, e milhares de pessoas que não ouviram nem falar sobre isso, sobre o que é o metaverso, sobre a sua origem, a sua definição. Eu queria que o pastor então abordasse aí e falasse um pouco de onde vem isso, como surgiu essa definição, e acho que nós podemos seguir nessa linha para que as pessoas pudessem compreender para onde nós estamos indo nesse dia de hoje. Sim. Nós estamos fazendo um funil. Nós não vamos tratar especificamente das mídias nem da inteligência artificial, mas vamos jogar uma luz, uma lupa no metaverso. Você está correto, professor. Saiu uma pesquisa, se não me engano, no ano passado, no Brasil, onde pouquíssimas pessoas, um percentual pequeno, já tinham ouvido falar de metaverso, mas na verdade não sabia o que era o metaverso, enquanto pudesse até conviver com a realidade do metaverso. A palavra meta significa além e verso, universo. O metaverso é uma proposta de trazer o ambiente virtual para o mundo real. Como isso pode acontecer? É quando os engenheiros de tecnologia, a turma que atua com inteligência, com filosofia da tecnologia, eles estão produzindo esses estudos para tornar a experiência digital o mais real possível. Como foi a origem do nome, da palavra metaverso? A origem foi em 1992, num produto, numa obra de ficção científica chamada Snow Crash. Ali, veja como é interessante, ali um entregador de pizza, no metaverso, que foi a primeira vez que essa palavra apareceu, ele era um samurai no mundo digital. Uau! Então, do entregador de pizza a um samurai. Então, essa palavra foi ganhando popularidade e veio a se consolidar há mais ou menos 2, no máximo 2, 3 anos atrás, com o advento da entrada das Big Techs para trabalhar essa questão do metaverso, da sua produção e do seu desenvolvimento. Então, a origem se deu em 1992 e vem havendo uma aceleração em desenvolvimento, porque a proposta é que nós possamos ter uma outra vida. Essa é uma palavra que é aplicada, uma vida digital mais próxima da nossa realidade. Interessante. Eu busquei até uma definição também, o que era o metaverso, assim, para meio que concluir essa fala do senhor, diz assim que é um ambiente onde os seres humanos podem interagir, tanto socialmente quanto economicamente, através de avatares no cyberespaço. Funciona como um reflexo do mundo real, mas sem suas limitações físicas. E um outro contexto que eu vi diz que refere-se a uma convergência de um espaço físico e virtual acessado por meio de computadores, possibilitando, através das tecnologias, uma realidade virtual, uma realidade aumentada e uma realidade mista. Então, é esse mundo, né, virtual se mesclando com o mundo físico ao mesmo tempo e se alcançando um resultado incrível em várias, nós vamos falar sobre isso, em várias esferas, em várias indústrias hoje do mercado, que eu tenho visto que tem sido algo que revolucionou. E aqui nós já temos
o primeiro desafio aqui do nosso tema hoje, que é essa tecnologia impulsionando o ritmo da igreja. A igreja se incluindo, a igreja se infiltrando, a igreja usando essas ferramentas, que eu falo que é uma grande ferramenta que Deus deu. Nós temos aquele famoso texto, né, de Tiago, que diz que toda dádiva, todo dom, tudo que vem de mais excelente vem de quem? Do Pai das luzes. Então é Deus dando essa inteligência, essa capacidade para o ser humano desenvolver, dando ferramentas para ele conseguir produzir uma tecnologia que vai ser usada em todas as esferas. Nós vamos abordar sobre isso hoje. Mas de onde vem essa ideia? Vem de Deus. E onde é um dos primeiros lugares que nós deveríamos usar? Realmente na casa do Senhor, no ambiente da igreja, para que milhares de pessoas possam ser alcançadas. Então aqui a primeira, uma das coisas que nós vamos abordar agora é a tecnologia impulsionando o ritmo da igreja. Aí nós falamos aí, o senhor falou um pouco dos Big Techs e também do próprio Henry Ford, mas como a igreja está já se adaptando a isso, é um novo tempo para a igreja. Eu queria que nós abordássemos um pouco mais sobre isso. Como é que nós vemos essa igreja sendo impulsionada pelo ritmo da metaverso? Sim, muito bom. Veja, professor, nós precisamos tentar, como igreja, como discípulos de Jesus, sair desse binômio de bom ou mal. Uhum. Porque, veja, a igreja experimentou mudança no seu ritmo ao longo da história. Isso aí. Quando conversamos e citamos aqui há pouco a importância de Henry Ford com o desenvolvimento do carro, imagine um membro de uma igreja que a única opção que ele tinha naquela ocasião era uma igreja que fosse mais próximo da casa dele. Então, ele obrigatoriamente, se ele quisesse cultuar de forma coletiva, ele tinha que buscar a igreja mais próxima da casa. Com o advento do carro, ele agora pode se deslocar para qualquer igreja. Ele pode procurar uma igreja para além do seu espaço geográfico mais perto ali. Uhum. Muito bem. A importância da tecnologia também na imprensa em Gutenberg. A reforma talvez não teria alcançado tantas nações Sim. e teria causado um impacto tão poderoso na história do mundo se não tivesse o advento da imprensa. Uhum. Quando a gente pensa no telefone, eu lembro que na época do telefone haviam relatos de muitos pesquisadores na ocasião dizendo que o encontro, o face a face, ele ia acabar. E não foi isso que aconteceu. Então a igreja precisa sair desse binômio de bom ou mal. Porque, como bem o senhor expôs aqui, isso veio de Deus. Sim. Como que a realidade do metaverso pode impulsionar a igreja? Eu vou dar um exemplo. Sim. Nós vamos aprofundar mais, mas eu vou começar dando um exemplo apenas. Imagine a figura de um cadeirante. Existem igrejas ao redor do mundo, algumas possuem uma estrutura para a deficiência das mais variadas possíveis, outras ainda não. Mas vamos imaginar aquele cadeirante que próximo a onde ele está não há uma realidade, não há um pensamento sobre a sua condição física. Aquele cadeirante pode se utilizar do metaverso para cultuar a Deus naquela ambiência. Ouvir uma pregação, ouvir a adoração, adorar o Senhor usando o metaverso. Uhum. Então a igreja tem plenas condições de trilhar um caminho do meio, o caminho da moderação, Sim. no uso da tecnologia, no uso especificamente do metaverso, para atrair as pessoas para Cristo. Talvez algum dos nossos ouvintes, um líder, um pastor, um membro de uma igreja, um pesquisador, ele possa estar pensando o seguinte: mas os riscos são muito grandes. Os riscos são grandes, mas as oportunidades também são grandes. Talvez muito maior, em muito maior proporção, pelo fato que foi Deus que criou, Sim. foi Deus que projetou, deu conhecimento humano, e a gente precisa sair desse binômio e usar a tecnologia para a expansão do evangelho, para a plantação de novas igrejas, para alcançar grupos que a gente talvez não consiga alcançar no cotidiano, nessa realidade física presencial que a gente está vivendo. Com certeza. O que nós vimos recentemente aqui mesmo em Orlando, e eu digo que toda ferramenta disponível que a igreja puder usar para alcançar vidas, ela é bem-vinda. No final de tudo, no final do dia, no final do jogo, se nós podemos dizer assim, no final do culto, o alvo é o quê? É a conversão.
é a pessoa entregar o seu coração para Jesus, ela se converter dos seus maus caminhos, ela vir para esse reino, né? Esse reino eterno e fazer parte dessa grande família. E o que nós vimos recentemente aqui em Orlando mesmo, na igreja da Lagoinha, que é um dos primeiros aí a usar esse sistema, nós tivemos no final do culto 10 conversões. 10 conversões. Eu digo, se tivesse uma conversão através dessa ferramenta usada, já tinha valido a pena. Então, a igreja definitivamente ela precisa o quê? Usar todas as ferramentas. Como eu disse no começo, que as ferramentas, na verdade, elas deveriam ser usadas primeiramente pela igreja. A mídia, os telões, os sistemas de som, o melhor que existe deveria ser para a igreja. O que aconteceu? O mundo foi tomando posse, foi fazendo os melhores shows, os melhores eventos, usando os melhores equipamentos. E o que nós fomos vendo com a igreja ao longo dos anos? Hoje a igreja está despertando, obviamente tem o recurso que sempre aquilo que é para o reino é com mais desgaste, é com mais esforço, com mais, eu diria, mais desafios. Há sempre um desafio para fazer algo que é para o reino, mais dificultoso. Sim. Mas o melhor era para ser usado dentro da igreja mesmo. Eu disse para o senhor que eu faço parte da igreja do John Maxwell, ele é um dos pastores ali, nós chamamos ele de pastor ensinador. Ele viaja muito hoje, ele prega bem pouco, mas o que nós vemos ali, o que eu comecei a ver ali, desde quando eu cheguei, quase 8 anos atrás, que o culto era transmitido através de telões nos campos. E o grande problema que as pessoas diziam, eu não vou lá porque eu quero ver a mensagem com um pastor ali na hora, pregando. Só que eles têm uma filosofia que eles dizem, nos dê simplesmente 4 domingos. Depois de 4 domingos você decide se você vai ficar aqui ou não. O que aconteceu? Aconteceu isso comigo. Cheguei lá no 3º ou 4º domingo, parece que tudo estava acontecendo em tempo real ali. E algo me veio à tona que, na verdade, a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra, né? Por aquilo que você está sendo ensinado. Então nós estamos ouvindo e vendo, então não só ouvindo, mas vendo através daquele telão, e hoje se multiplicaram em campos. O que eu estou querendo dizer em relação a isso? Há uma tecnologia que já existia em curso há anos, que a igreja resolveu adaptar e usar, e hoje, principalmente no campus onde eu frequento, é um fenômeno. Quando nós chegamos, a igreja estava recém começando, tinha 300, 400 pessoas, hoje nós somos quase 10 mil. A pergunta é, o modelo funcionou? A efetividade da forma de pregar através de telões nos campos funcionou? Funcionou. Todos os campos que eles abrem têm sido um sucesso. O que eu estou querendo dizer? Que a tecnologia foi usada, bem usada, e milhares de vidas têm sido convertidas. Então, eu acredito que a tecnologia vem impulsionando, e os líderes que entrar nesse impulso vão ter o resultado. Porque uma coisa é certa, eu vi que em 2021, quando o Facebook resolve entrar nessa era do metaverso, eles investiram lá 10 bilhões de dólares. O que eu estou querendo dizer? O ímpio ou os que estão de fora conseguiram ver a beleza, a grandeza e a facilidade, eu diria, a efetividade dessa ferramenta. Investiram 10 bilhões de dólares, o senhor falou muito bem, a Nike fez isso e também a Gucci fez isso. Para quê? Para trazer para os clientes experiências virtuais. Eu fico pensando, se a Nike fez isso e a Gucci, multinacionais, fizeram isso, imagina, porque eles tiveram a visão do que era a ferramenta. E por último eu vi que o Walmart, o que o Walmart fez? Ele criou um mundo virtual chamado Walmart Land, a terra do Walmart. O que era isso? Onde as pessoas poderiam jogar, elas poderiam fazer parte de shows e elas poderiam comprar mercadorias. Então o Walmart também investiu ali bilhões de dólares, porque os donos, os visionários dessas empresas conseguiram ver o poder dessa ferramenta. E mais do que nunca, é uma velha frase que eu carrego comigo há anos, que eu tenho aprendido, que quem se adianta governa.
Se a igreja se avançar, se a igreja der um passo à frente, ela vai governar nessa área, ela vai alcançar vidas e o ritmo vai ser bem mais acelerado. Porque por ano nós ficamos atrás, dizendo que tudo pertencia ao inimigo e na verdade tudo pertence a nós, o reino é nosso e o Pai é nosso e nós fazemos parte desse reino eterno. Mas hoje nós já começamos então com essa primeira parte abordando e nós vamos abordar já aqui a geração atual aí que é o grande desafio e é um dos motivos que a Universidade FCU, através do Dr. Tony, Dr. Bruno e toda a sua equipe decidiu estar investindo nisso porque há uma geração aí, há uma geração para ser alcançada. E eu vou dizer, todos que se adiantam governam. Eu vejo essa universidade há anos, já estou aqui com eles praticamente mais de 15 anos. Eu vejo o Dr. Tony, o Dr. Bruno avançando no que há de melhor na tecnologia. E você, aluno que está aí, você, professor que está aí, você, líder que está aí, está sendo beneficiado porque existe aqui um visionário que já tem pensado no futuro. E agora, pastor, nós vamos falar assim do desafio maior que essas gerações X, a geração Y, a geração Z e os centeniais com esse mundo do metaverso na igreja. É um desafio, né? É um desafio. O senhor bem falou no começo sobre a sua filha, de como ela já interage e nós temos essas gerações aí, né? Para ser alcançado, porque uma coisa é certa, quem se adiantar primeiro com essas gerações vão levar essa geração. Eu falo que é a teoria da primeira informação. Quem recebe a primeira informação, ela por si só, ela adere que aquela informação é correta. Então quem chegar primeiro nos corações dela, vai acabar levando ela. Vamos abordar sobre esse assunto então dessas gerações que o senhor já faz... Tem como pai acho que é dois filhos? É um menino e uma menina. Olha, é um casalzinho que o Senhor te deu e deve estar vivendo essa realidade do relacionamento dessas gerações. Vamos falar um pouco sobre essas gerações X, Y, Z e também os centeniais. Sim, eu concordo plenamente com essa forma de ver o mundo, quem se adianta governa. Sim. O brilhante Abraham Kuyper, ele disse que não há 1 centímetro quadrado que Deus não diga é meu. Então a tecnologia é nossa, nós precisamos usar a tecnologia para exercer o governo. Sim. Aqui nos Estados Unidos, a igreja pioneira que conduziu as primeiras celebrações do metaverso foi a Life Church do Craig Groeschel. Um líder visionário, um líder para frente, consegue fazer uma excelente exegese cultural. Você tem a hermenêutica bíblica, você tem a hermenêutica jurídica, você tem a exegese bíblica, mas você também tem a hermenêutica e a exegese cultural. Como é que a gente vai fazer essa leitura? Primeiro, é relevante nós entendermos a teoria geracional. Isso é do campo da sociologia, que nós, que produzimos teologia e todo servo, todo discípulo de Jesus, inevitavelmente ele produz teologia. Seja quando ele canta, seja quando ele escreve, seja quando ele posta, ele está produzindo algum tipo de teologia. Sim. Então, a teoria geracional, ela vai mostrar a diferença de uma geração para outra. Você pega a geração X, e nós temos a graça de sermos da geração X, né? E tem pessoas nos acompanhando que são baby boomers, que são de uma geração com um pouco mais de tempo. Tem outros que se chamam geração Y. E também tem pessoas que são centennials, que são meninos de 10, 12, 13, 14 anos, que têm profunda habilidade em lidar com as questões relacionadas ao metaverso. Sim. Você tem ideia, tem um jogo chamado Fortnite. Esse jogo é uma explosão mundial. Investimento pesadíssimo. Pra você ter ideia, um dos grandes nomes da música pop no mundo fez um show dentro desse ambiente. Uau. Então, muitos desses meninos, que inclusive alguns tiveram uma experiência com Jesus de uma maneira não intencional ou intencional, estavam tendo aquela experiência de um show de música pop naquele ambiente. Uau. Qual é a nossa função como igreja? É não ficarmos aterrorizados com o metaverso. Sim. Nós não podemos tomar uma postura apenas de denúncia sem apontar oportunidades que existem nesse mundo. Comunicar com essa geração talvez seja um dos grandes desafios para os líderes desse tempo. Então nós estamos falando de uma geração como a minha geração X, que não foi preparada
não foi preparada de uma maneira teológica para responder essa realidade, porque é uma realidade nova. Sim. Então, uma das coisas que a gente vai precisar conversar também é qual é o preparo dos novos líderes para lidar com os centênios, com essa geração agora. Como é que nós vamos fazer para alcançá-los? Porque a mensagem da cruz, ela não muda. E nunca vai mudar. Sim. Mas a forma de comunicar, ela muda o tempo todo. Com certeza. Eu me lembro quando tive a alegria de conhecer um dos líderes mais exponenciais quando se fala de eclesiologia, de visão de igreja, que foi o Rick Warren. Sim. Rick Warren é um visionário, sempre muito à frente do seu tempo. E o Rick Warren tinha essa postura, né? A mensagem não muda, mas a forma muda. Sim. Então, esse exemplo que você deu, por exemplo, da realidade dos campos que tem uma comunicação virtual, o que passa é que cada geração vai ter um desafio. E a nossa geração, tem um desafio muito grande, que é comunicar com o uso da tecnologia para pelo menos, principalmente para a geração Y e para a geração Z. Imagina, você tinha anteriormente as exposições bíblicas, a pregação do evangelho, 1 hora de pregação. Hoje em dia, o desafio é muito grande. Por isso que os gênios da homilética, da arte da pregação, porque pregação é uma arte. É uma arte. Eles estão trabalhando fortemente o uso dessas tecnologias, os recursos visuais, e o metaverso tem muito potencial de ser utilizado pela igreja e a igreja governar essa ferramenta para a exposição do evangelho para toda pessoa, para toda criatura, e essa é a nossa missão. Então nós precisamos aprender a reconhecer a oportunidade que essas gerações têm e os desafios que eles têm também para levar o reino de Deus à frente. Com certeza. O senhor falou sobre o Fortnite. Eu tinha visto uns números de quanto o Fortnite investiu no metaverso. Eu fiquei impressionado. Eles investiram mais de 2 bilhões de dólares. A minha pergunta é, por que o Fortnite investiu mais de 2 bilhões de dólares? É porque eles entenderam que se nós ganharmos o coração deles, nós ganhamos a geração deles. E eles investiram essa quantidade de dinheiro, e eu vi outra empresa que investiu demais, a própria Lego, aqueles negocinhos que você monta, investiu juntamente com o Epic Games, que é o que produz esses maiores jogos, investiram milhões de dólares, porque eles falaram, nós vemos um mercado que ele é gigantesco. O que eu quero dizer é aquilo que nós estávamos comentando hoje antes de começar, é que a igreja precisa usar as ferramentas para, através de uma mensagem, uma exposição, uma ilustração, trazer esse mundo virtual para que essa geração possa compreender. A gente comentou que eu estava num culto nosso mesmo e trouxeram uma imagem de Jesus no mar, e aquele mar todo alvoroçado, e Jesus então chega e acalma. Usaram um sistema de metaverso para trazer a ilustração. Parecia que a igreja toda estava junto ali naquele mar, e ele vai então e diz aquela palavra, acalma-te, e parecia que ao mesmo tempo eu estava no barco na hora que o pastor trouxe aquela ilustração com um baita de um telão e aquela imagem. O que eu estou querendo dizer aqui? É tecnologia que atrai, que envolve, que engloba você em uma mensagem para atingir o coração, atingir o alvo naquele dia, através daquela mensagem que foi exposta e dita. Então, eu acredito que as igrejas que avançarem, por isso nós estamos falando sobre o relacionamento da igreja, que avança, ela vai ter um fruto tremendo, eu diria inexplicável. A quantidade seria exponencial, e a igreja vai começando a se preparar para isso, e está se preparando, e você comentou de algumas, e tem algumas outras igrejas brasileiras também envolvendo, e eu vejo que Deus está fazendo algo maravilhoso. Nós vamos por uma parada de praticamente 5 minutos, e depois nós vamos voltar nós vamos encerrar
esse primeiro bloco e depois nós vamos voltar a falar sobre as possibilidades desse mundo digital, de mundos que existe nessa área. Mas você que está nos ouvindo aí, a estudante da FCU e todos que estão fazendo parte desse podcast, nós vamos dar uma paradinha, você vai no banheiro, VaptVupt, e nós vamos estar voltando aqui para continuar essa aula maravilhosa com o pastor Marcos Welter aqui na FCU de Orlando. Te vejo daqui a alguns minutinhos.